Essa é a verdade, que nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui hoje. Se for a primeira vez que vem, vamos lá, vamos mostrar para quem está vindo pela primeira vez o quanto são importantes para nós. Deus é muito bom. Eu acredito que Ele te trouxe aqui em um momento estratégico. A nossa igreja é... Eu acho que podemos dizer que temos uma tradição. Eu sei que nos chamam de igreja não tradicional. Nós temos pessoas com cabelo roxo, cabelo rosa, e eu tô falando da mesma moça. Cabelo roxo e rosa. Dos lados e em cima. Você tá linda. E quando nos chamam de não tradicionais, eles querem dizer que você pode vir, não importa se tem algum conhecimento religioso, ou que nós não vamos simplesmente limitar Deus conforme o que Ele fazia, sabe, há 50 anos. E nós sempre vamos estar buscando o que Deus está fazendo agora, então com certeza não somos tradicionais. Mas, tendo dito isso, tem algumas coisas que sempre são apropriadas e... Então, enquanto damos as boas-vindas a toda a nossa família em todas as localidades, eu quero que saibam que, assim como as famílias têm tradições, quem sabe nas festas de fim de ano, em ocasiões de especiais diversas, nós temos uma tradição aqui na Elevation Church, que é terminar cada ano com gratidão e expectativa ao mesmo tempo. E nós fazemos isso desde 2014, e eu falei que eu estava feliz por quem está aqui pela primeira vez, porque essa é, sem dúvida, a melhor época que podiam ter escolhido. Não sei quem arrastou você, ou quem drogou e arrastou você pra cá. Os missionários da Elevation Church são agressivos, eles têm táticas incomuns. Mas eu ia dizer que vocês estão prestes a ver, eu creio nisso, vocês estão prestes a ver a fé em ação nas próximas 5 semanas. De um jeito que vai inspirar vocês e abençoar vocês. E o que fazemos é, a cada ano, escolher uma palavra. Eu comecei isso em 2014. É claro que a igreja está no 14º ano, mas em 2014, o Senhor me deixou começar. Eu lembro de mandar um texto para o Chunks. Eu queria terminar o ano em uma onda de fé e expansão. E eu quero desafiar as pessoas a trazerem suas melhores ofertas para Deus no fim do ano, para comemorar o que Ele fez e para se preparar para o que Ele vai fazer. E o que é mais diferente nisso é que não é uma época triste, miserável ou estranha para nós, mas sim um privilégio. É realmente um privilégio. E ao longo dos anos, nós escolhemos palavras diferentes. Eu lembro de um ano em que a palavra foi, eu acho que no primeiro ano, a palavra foi cercar-se. Depois escolhemos a palavra além. Depois escolhemos a palavra realizado. Eu lembro que num ano nós fizemos a palavra abridor de caminhos. E no ano passado escolhemos a palavra divisor de águas. E passamos um tempo falando sobre essas palavras. Esse ano, a palavra que Deus me deu é baseada numa música que nós cantamos há alguns minutos. É a palavra disponível. Disponível. E vamos falar dessa palavra juntos como um movimento, como um corpo global da Igreja de Deus, que eu nunca enxergo vocês como multidão. Nunca mesmo. Eu enxergo vocês como uma igreja viva de Jesus Cristo, que respira e avança. Então, aproveita esses momentos nas próximas 2 semanas e pede para Deus aumentar. Quem aqui quer que Deus aumente a sua fé? Alguns levantaram a mão mais devagar, porque sabem o que Ele faz para aumentar a sua fé. Ele aumenta a sua necessidade pela fé. Então, vamos falar disso. E enquanto vocês tentam, e antes que eu comece a mensagem de hoje, pergunta para quem está do seu lado, mas sem ser assustador e estranho, mas pergunta, você está disponível? Amém, podem sentar. Como eu já falei, bem-vindos a todas as nossas localidades. A nossa fé ao redor do mundo. Vamos lá, Ballantyne, vamos dar boas-vindas a todas as localidades e nossa família que está se unindo a nós agora. Eu quero mostrar para vocês uma escritura muito bonita para começar a jornada da fé pelas próximas 5 semanas. É claro que nosso magistério vai culminar numa oferta nos dias 7 e 8 de dezembro. Nessa semana, milhares de pessoas vão trazer a melhor oferta. E a igreja não é feita de ofertas especiais, mas de pessoas que consistentemente dão para Deus. Assim como crianças não são criadas por tios que aparecem só no Natal, né? É no cotidiano, é disciplina. Então eu
agradeço a Deus por cada um de vocês, mas quero mostrar uma escritura hoje para começar essa jornada de estar disponível para Deus. E se eu puder dar o tema dessa série para vocês, eu teria que fazer menção a um clichê que eu vi quando era jovem. E alguns clichês são bregas, mas são verdadeiros. E um homem me disse quando eu comecei a andar com o Senhor, ele disse, o importante não é a sua habilidade, é a sua disponibilidade. Eu não sabia se ele estava certo quando disse isso. Mas eu prometo, eu não sou um desses pastores que tinha carreira promissora na NBA, mas que decidiu servir a Deus. Eu tinha 1,74 m quando Deus me chamou. Se olharem os vídeos das minhas primeiras pregações, além de cessear um pouco como eu faço ainda hoje, que acaba estourando no microfone, eles colocaram uma coisa especial no meu microfone, porque eu falo com a língua atrás do dente, sabe? E o meu sotaque era tão forte que eu acho que as pessoas de outros estados precisavam de intérprete. E eu estava falando na nossa língua. Mas o que ele me disse é o que eu quero mostrar para vocês hoje, para a vida de vocês. Que nunca se trata sobre a nossa habilidade, o quanto Deus nos usa, até certo ponto, sabe? Tipo, você, com certeza, não precisa se mudar para Nashville e virar um cantor de country se nem a sua esposa gosta do jeito que você canta. Então existe um fator de talento que determina o que fazemos da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu selecionei esse, como a escritura mais rica do Novo Testamento sobre generosidade. Eu acho que se quiserem olhar apenas para a cruz onde Deus deu o seu Filho, é a demonstração maior de generosidade, sem dúvida. Mas se quiserem encontrar um ensinamento sobre generosidade, e não só por uma oferta que vamos receber, mas pelo jeito que você vive a sua vida, eu acredito que 2 Coríntios 9 nos dá um modelo. Então abre na página, ou clica na página, ou olha para o telão, tanto faz, beleza? De qualquer forma, eu quero que absorvam essa palavra. E pergunta para quem está do seu lado, mais uma vez, você está disponível? Você está disponível. É assim que você chama alguém para sair, gente? Pergunta bem claramente, você está disponível? E muitas vezes, enquanto tentamos arrancar mais de Deus na nossa vida, tipo... Deus está tentando arrancar mais da gente. Você está disponível? 2 Coríntios 9, versículo 6, é uma carta esquisita que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Porque eles são tão carnais que quando eles vão para a comunhão, alguns estão ficando bêbados e aparecem na mesa da comunhão. E é uma situação pastoral muito complicada e por isso que passamos ao suco de uva nos copinhos. Só para garantir. E não é só isso, mas tem uma relação estranha pela qual pais e filhos geralmente passam entre Paulo e a igreja que ele criou. E ele precisa, no meio de toda essa tensão e conflito, preparar eles para fazerem a oferta. E a oferta é especificamente para os crentes em Jerusalém. Os crentes em Jerusalém que são ricos espiritualmente e pobres fisicamente. E eu falei assim porque você pode obter o contrário. Você pode ser muito, muito rico financeiramente e ser pobre espiritualmente. Parece que alguns aqui estão pensando, eu gostaria de experimentar, entende? Parece bom. Mas ele tem a tarefa desafiadora de fazer a igreja em Corinto, os gentios, darem para os judeus da igreja de Jerusalém. E o motivo dele achar apropriado é porque a fé começou dentro da tradição judia. E na igreja cristã, que é em Jerusalém, eles estão passando por um julgamento rígido. Além de perseguição, fome. Paulo passou quase 5 anos da vida preparando essa oferta, então é importante para ele. É importante para ele, e é difícil para as pessoas entenderem isso. Algumas coisas que você vive são importantes para alguém que está sentado perto de você. Faz barulho se essa igreja é importante para você. Se ela tem significado para você. Se você não está simplesmente vendo as luzes do show e torcendo que eles toquem uma música legal, mas se essa aqui é realmente a sua igreja, onde Deus se encontra com você e a presença dele é importante, e você ama se reunir com os outros, e você está animado com o trabalho de Deus, se você pode nos ajudar a gritar, então vai em frente e grita. E se você assustar seu vizinho, que ele use o protetor de ouvido na semana que vem. Se isso é importante para você, grita Gaston, grita Lake Norman. Grita aí do Quênia se essa igreja é uma bênção para você, se ela é importante.
E para Paulo, essa oferta é tão importante que ele está mandando alguns delegados para garantir que a igreja de Corinto não estrague tudo como eles sempre acabam estragando. Mas ele é esperto, né? Ele sabe que, às vezes, para fazer as pessoas alcançarem o seu potencial, elas precisam de competição. E em 2 Coríntios, capítulo 8, ele entra nessa comparação com a igreja da Macedônia, que já contribuiu com a oferta, mesmo tendo menos dinheiro que os coríntios. E aí ele faz uma jogada dizendo: eu sei que se eles conseguiram, vocês conseguem. E quando ele entra nisso, ele dá uma ilustração prática. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. O título da mensagem que eu quero dividir é Os que precisam e os que alimentam. Os que precisam e os que alimentam. E hoje nós vamos ficar nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos começar. Lembrem-se, ele diz, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E você nem precisa acreditar em Moisés, Abraão e Jesus para dizer amém para isso. Isso é um princípio. Ele fala como nós falaríamos. Nós só colhemos o que plantamos. Por isso eu fico sempre interessado quando alguém diz: eu fui à igreja, mas eu não tirei nada de bom. E eu sempre faço a pergunta: e quanto você se esforçou? Porque a última vez que eu fui ao banco e pedi mais dinheiro do que eu tinha depositado na conta, não deu certo. E a última vez que eu fui à igreja e fui de má vontade, eu não levantei as mãos porque ninguém vai me manipular na adoração. Eu só adoro quando eu tô na natureza com Deus, eu curto alces. Não deu certo. Então ele diz: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê, cada um dê, cada um dê, cada um dê. Eu tô parado nessa parte porque eu acho que algumas pessoas dão desculpas, mas cada um dê, presta atenção, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E olha, eu entendi isso. Porque Deus não passa necessidade. A definição de Deus sugere que Ele é autossuficiente. E, consequentemente, nós não. E alguém já fez alguma coisa para vocês que foi legal, mas a maneira como a pessoa fez te fez desejar que ela não tivesse feito? A Holly me contou uma vez, no início do nosso casamento, 2 coisas aconteceram no início do casamento. Eu engordei mais de 20 quilos, sem exercícios. Eu fiz isso só com dieta. Eu engordei 20 quilos, comendo arroz frito. Fettuccine Alfredo. E eu percebi uma coisa. E quando eu percebi, eu estava passando pelo espelho, sem camisa. E eu tive um momento de revelação. Eu pulei e tudo continuava balançando uns 30 segundos depois. E eu percebi que se eu não tivesse disciplina, eu podia ficar gordo estando casado com essa mulher. Sabe, você pode engordar indo à igreja, como a Elevation. Você pode engordar porque os cantores são muito bons e os músicos são muito bons. As pessoas... você viu a equipe quando você entrou? Como pareciam felizes. Eles estão aqui desde as 6 horas. Você viu como eles estavam felizes de te ver? Eles estavam felizes? Eu tô só conferindo. Eu entrei por outra porta. Mas olha... Quando eu estava crescendo na igreja, tá? A igreja que eu cresci era pequena e a igreja onde eu aprendi o ministério era pequena. Só tinha 100 pessoas nela. E isso que eu queria dizer, que se você falta à igreja, o meu pastor costumava subir e dizer, ele falava sobre a escritura e enquanto ele virava as páginas, ele tinha um bloquinho de anotações, um livrinho pequeno e ele anotava alguma coisa no bloquinho. E por muito tempo eu pensei que ele estava anotando as escrituras que Deus estava dando para ele, que Deus estava falando com ele quando ele estava no púlpito. E quando eu perguntei, ele disse, não, é uma marcação dos lugares. Porque no caminho para casa, se você não fosse à igreja, na Igreja Batista Saint Circle, você recebia uma ligação do telefone do pastor Mike White. O Zach Morris te ligava no caminho de volta para casa, falando, eu senti a sua falta, garotão.
Você não estava lá na terceira fileira, na segunda cadeira, como você sempre tá. Eu quero ver você na semana que vem. Não tô nem aí se você vai estar vomitando. Coloca uma máscara cirúrgica e vem pra igreja. Ele não teve tempo. Precisamos de você aqui. Mas numa igreja como essa, você pode começar a sentir que não precisam de você e que não te conhecem. E por um lado, você tem razão. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se eu largar o microfone, Deus vai dar o dom da pregação para outra pessoa que vai pegar o microfone e vai pregar melhor. A propósito, isso me liberta. Porque assim eu posso entender que Deus ama quem dá com alegria. E um dia a Holly cozinhou para mim. E eu tava com 20 quilos a mais do que quando a gente se casou. E eu tava lá lavando a louça. E eu tava orgulhoso de estar lavando a louça. E eu comecei a assobiar para chamar a atenção dela. Pra ver que eu tava lavando a louça. E depois de umas outras 3 frases que eu tinha falado, eu disse: eu não me importo de lavar a louça. É uma coisa que eu gosto de fazer para servir a minha esposa, como Jesus amava a igreja. Sabe, pra mim era uma grande coisa. Ela falou: eu prefiro que você não lave. Eu podia ter ido dormir sem essa. Já teve alguém que fez alguma coisa pra você, mas fez parecer tão difícil enquanto fazia? Sabe, Deus... Eu pensei em chamar essa mensagem de Deus não quer. Se chegarmos a Deus nos achando, nossa, Deus tem sorte de ter a gente. Se achamos que trazer a nossa presença até a presença de Deus é um favor para Ele, provavelmente lemos o livro ao contrário. Olha, não é a minha presença que é honrada, é a presença de Deus que é inestimável. E eu sei que vivemos numa época em que nós adoramos celebridades. Não adoramos o Criador, nós adoramos os dons que Ele deu para as pessoas que Ele criou. E isso é uma loucura porque, sabe, Deus era Deus antes de uma celebridade falar sobre Ele. Deus era Deus. Deus não precisa de uma celebridade que torne Ele legal para Ele ser Deus. Deus senta num trono. Deus enche os céus e a terra. Deus é desde os dias mais antigos. Deus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Deus é o grande eu sou. Deus é o pão da vida. Deus é o El Shaddai. Deus é o poderoso. Ele não precisa de nada. E se Ele precisar, Ele vai falar, porque a palavra dele é poder. Quem tem certeza disso, grita. Você serve um Deus que é capaz de suprir as suas necessidades. Então Paulo diz: eu quero te dar o privilégio de dar a algo maior do que você. E lembrem-se disso. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia com fartura, vai colher com fartura. E o versículo 8 diz uma coisa que eu quero que vocês internalizem. E que vire uma reflexão no coração de vocês. Vocês acreditam no que diz o versículo 8, e Deus é poderoso? Agora, pega essa parte e acrescenta isso. Para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça. Por favor, me perdoem por cortar isso. Eu podia passar todas as 5 semanas nesse trecho desse versículo e mesmo assim não fazer jus a ele. Porque tudo nesse versículo é um desafio para eu acreditar, e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça. Muitas vezes eu acredito que a graça de Deus está disponível para os outros. Mas você crê que Deus é poderoso para direcionar a graça para você? E ele vai mais longe. Ele diz: Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, transborda em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Agora, aquele que supre a semente ao que semeia. E agora vai ficar bom, porque Paulo vai nos inteirar sobre um princípio que explica por que algumas pessoas estão lutando contra o desânimo. E mesmo que orem por isso, parece que não recebem o que precisam do Senhor, tá? Então, vamos ler devagar. Aquele que supre... O quê? Falem comigo. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente
e fará crescer os frutos da sua justiça. O que esse versículo quer dizer? Não é que Deus vai simplesmente te dar os frutos porque você pediu. O que o versículo diz é que Deus suprirá as sementes ao que semeia. E a questão não é se Deus é capaz, a questão é: você semeia? Ou você se permitiu ser levado por um cristianismo complacente e consumista, que tem mais semelhança com uma criança fazendo uma lista de Natal do que com um cristão servindo a Jesus Cristo? Vocês vão gostar dessa mensagem? Sinceramente, eu tô chocado. Sinceramente, eu tô chocado porque muita gente fica presa no nível do que eu preciso. Sabe, uma moça ontem à noite, eu tava pregando e ela me disse: a gente fica empacado no modo mim. E a gente só pede: Deus me ajuda, me dá coragem. E enquanto você está orando por essas necessidades, não é egoísmo. Você pode apresentar essas coisas para Deus, mas a maneira como Ele vai responder às suas necessidades é dando uma semente. E isso é confuso para nós, porque nós queremos que Deus nos dê frutos. Mas Deus não responde à nossa necessidade com frutos, Ele responde à nossa necessidade com uma semente. Eu descobri que é verdade, não sei vocês, que quando eu me vejo com uma necessidade, a melhor coisa que eu posso fazer é sair do modo mim e entrar no modo semear. O modo semear. No modo semear, eu sei que não é uma sociedade agrícola, mas se fosse, poderíamos ver que plantar ou semear é uma forma de investimento e é um processo. Quantas vezes eu fiquei desmotivado e com a alma cansada para descobrir que quando eu gastei 5 minutos para ser uma bênção para outra pessoa, quando eu semeei o que Deus me deu, virou o que eu precisava. Isso é difícil porque quando você está num período de necessidade na sua própria vida, a última coisa que você quer fazer é semear em outra coisa. Não tô certo? Quando você está sem energia, a última coisa que você quer é pensar em outra coisa, a não ser você. Mas o único jeito de você receber o que você precisa é dando o que você tem. Posso provar isso com Jesus? Deem e lhes será dado. Isso não é uma escritura financeira, é uma escritura sobre qualquer coisa. Se você der o que você tem, Deus vai te dar o que já estava dentro de você, esperando para ser semeado em alguma coisa maior que você. E Deus me perdoe por todas as vezes que eu fiquei empacado no modo mim. Me abençoa, mi. E os outros? Fá, sol, lá, si, dó. Não, só um mi. Mi. Os outros não. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi. Vamos tocar? Dá pra tocar rapidinho? Dó, ré, mi, fá, sol. Tá, toca de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, lá, lá. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Deus disse que eu tô mudando vocês do mi pro sol, mi, sol, porque você é o sol pra mim. Sol, mi, sol, você salvou a minha alma, você preencheu a minha alma, você abençoou a minha alma, você deu a minha alma. Vamos lá, vamos sair do modo mim. Você salvou a minha alma. Então ele diz, isso é bom, né? Isso é rico, isso é desafiador, isso é difícil, porque Deus responde à sua necessidade com uma necessidade maior. Ok? Jesus falou para os discípulos em Mateus capítulo 14, ele disse, vamos nos retirar e descansar. E eles pensaram, beleza, eu tô precisando me relaxar. Como é que é mesmo? Tô fora do tom. Eu preciso de... Não, esse é o sol. Eu preciso me relaxar, tá? Então, eles vão relaxar a si mesmos com Jesus.
João Batista foi decapitado, foi uma época difícil, Herodes estava doido, arrancando cabeças, e os discípulos precisam de descanso. E Jesus diz, vamos lá descansar. Quando eles chegam lá, quem conhece essa história da Bíblia? Eles pensam, que bom, cara, estamos precisando. Estamos precisando mesmo. Um descanso vai cair muito bem, Jesus. Quanta sabedoria você tem. Porque sabe, você sabe do que precisamos. Você ouve as nossas necessidades, Senhor. Quando chegam lá, e eles precisam descansar, né? E adivinha o que eles encontraram quando chegaram lá? Pessoas precisando. Agora temos os discípulos que precisavam de descanso e o povo que precisava de cura. E Jesus, que não precisa de nada, como intermediário. Mas olha o que ele vai fazer. Ele vai suprir as necessidades dos discípulos com a necessidade do povo. E ele faz isso alimentando a fé deles. E escuta só. Se você conseguir receber, vai mudar a sua vida. Porque ele está prestes a transformar eles que precisam em quem alimenta. Ele vai transformar eles de Mi em Sol, Mi em Sol. E os discípulos se viram para Jesus depois que ele curou a 95ª pessoa. Tem 5.000 homens, mulheres e crianças. E diz que Jesus estava curando todo mundo que precisava de cura. Nada era pequeno demais, nada era grande demais, nada era intimidador, nada era irrelevante. E depois que ele terminou de ensinar e curar e suprir cada necessidade, os discípulos, olha o versículo 15. Ao cair da tarde, eles disseram, este é um lugar deserto. E já está ficando tarde. E você precisa mandar embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar um pouco de comida. Isso parece espiritual, olhando superficialmente. Jesus, nós estamos preocupados com essas ovelhas preciosas pelas quais você veio. Mas a verdade é que Pedro estava com fome. Eles também não tinham comido. Os discípulos também não estavam com fartura. Então, às vezes, quando você está num estado de grande necessidade, você perde oportunidades, porque você está com muita fome e fraco para ver o potencial para suprir a necessidade. Não olhe para mim como se eu estivesse louco, eu estou pregando bem. Porque nós vivemos situações em que, Jesus fala, sabe o que seria legal? Alimentarmos eles. E os discípulos falam, sabe o que seria legal? Se você tivesse nos avisado antes para a gente contratar um buffet para todo mundo. Jesus fala, não, eu sou o iFood, o Uber Eats e uma empresa de buffet todos juntos em um só. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu sou o pão da vida. Como assim não tem nenhum pão? Eu sou o pão, eu sou a presença, eu sou a provisão, eu sou o seu pastor, eu sou o bastante, eu sou... Enfim, eles não sabiam disso ainda. E Jesus precisava mostrar para eles quem ele era. Então, ele responde no versículo 16, 16. Isso. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Você nunca vai saber o que realmente tem até que Deus te mostre uma necessidade que seja maior do que você. E você nunca vai saber que Deus é capaz até que Ele te coloque numa situação em que você não é capaz. Então, Ele orquestrou essa oportunidade. E eu não sei o que na sua vida é igual a isso. Se eu pudesse adivinhar, eu diria que, para alguns de nós, é uma necessidade física. E para outros, ocupa uma categoria diferente dessas na vida. E muitas vezes tem a forma de uma necessidade num relacionamento, ou muitas vezes na minha vida, eu não sei o que eu preciso fazer. E acena para mim quem tem uma situação bem na frente de si mesmo agora, onde a necessidade parece ser maior do que o que é oferecido. Né? Eu vou orar pelas pessoas que não levantaram a mão, porque elas não têm um lugar para deixar Deus se mostrar. Levanta a mão de novo quem tem uma situação em que a necessidade parece ser maior do que o que é oferecido. O que vai acontecer é o seguinte. Você agora está prestes a se enxergar, deixando de ser quem precisa para ser quem alimenta. Nós sempre falamos do texto de Mateus capítulo 14, que Jesus alimentou as multidões. Isso não é exatamente preciso. Se você ler o texto, Jesus falou para os discípulos, eles não precisam ir embora. Vocês deem algo para eles comerem. O que acontece depois é uma das maiores revelações que você pode receber. Porque quando eles falam sobre o estoque limitado, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Essa foi a resposta deles. Era isso que estava disponível para eles. Mas Deus é poderoso.
Nós não temos o suficiente, mas Deus é poderoso. E é aí que você tem a oportunidade de acreditar em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus é poderoso quando você está numa situação em que você não é capaz. Então, isso tomou vida para mim. Eu sempre pensei que Jesus alimentou os 5.000, mas não alimentou. Olha o que ele fez. Ele capacitou os discípulos para alimentar os 5.000. Então Deus disse, eu vou te deixar num período onde eu vou te dar o que você precisa. Mas não é só para você. Não é só para você consumir, não é só para você se sentir bem, não é só para você usar para si mesmo, é para você alimentar os outros, porque eu te coloquei no mundo para a minha glória, e eu te dei dons por um motivo, e eu te dei uma tarefa pelo amor do meu grande nome, e a sua fonte está na sua tarefa. E quando me trouxer mesmo o pouco que você tem e colocar nas minhas mãos poderosas, eu não conheço necessidade, pois a minha mão criou o mundo, e a minha palavra sustenta o mundo, e eu sou o Deus das galáxias, e eu sou o Deus do tempo e do espaço. Eu sou Deus antes de você chegar aqui, e eu vou ser Deus quando você se for, e eu não posso ser impugnado, eu nunca vou renunciar, porque eu vejo a sua necessidade e eu sou a sua fonte. E ele disse no versículo 18, tragam-nos aqui para mim. Não é se você é capaz, é se você está disponível. Vocês estão? Porque ele dá a semente para quem semeia. Você semeia? Eu não estou falando de dinheiro. Parem de pensar nisso como um lance de dinheiro. Eu sei que é como as pessoas usam, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Paulo está usando essa oportunidade para ajudar eles a ver que no dicionário de Deus, sacrifício é muito diferente do que no nosso dicionário. Eu estava pensando em pessoas que estão na igreja conosco, e eu diria os nomes porque eles estão nessa experiência de adoração, mas eles não gostam de confetes e tal, sabe? Eu tô lavando a louça. Eles não gostam disso. Eles não ligam, não querem ser reconhecidos, eles só querem semear. Mas eu escrevi uma carta para um deles esses dias e eu tive que fazer de novo, porque eu escrevi uma coisa. Obrigado por todos os sacrifícios que fizeram para viabilizar essa igreja. Porque é o seguinte, as pessoas podem vir a essa igreja e nunca dar nada e mesmo assim serão alimentadas. É o nosso trabalho. É o meu trabalho. É a nossa tarefa. Se você vier até a mesa, ficar alguns segundos, arrotar e ir embora, mesmo assim vamos te alimentar semana que vem. Se você assistir à pregação e fechar a janela, ou clicar para ver outra coisa, vamos continuar te alimentando. Toda semana vamos estar aqui alimentando. Essa não é a questão. Você está afim mesmo de passar o resto da sua vida sendo quem precisa? E não ver o que Deus pode fazer através de você, se trouxesse para Ele o que você tem, para alimentar outros, porque nunca vai ser o suficiente, vai começar com uma semente. E esse é o contraste, semente e sacrifício. Quando eu estava escrevendo a carta, eu coloquei obrigado pelos seus sacrifícios, e aí eu lembrei. Uma vez eu falei isso para eles, e eles responderam, isso não é sacrifício. Depois de tudo que Deus fez por nós, isso não é sacrifício. Aquilo me marcou muito, que eles não viam como um sacrifício. Paulo fala para a igreja assim, eu quero que tenham a oportunidade de dar para algo maior que vocês. Semear, ele nunca usa essa palavra, sacrifício. Ele diz, eu quero que semeiem. Sacrifício significa você dar uma coisa e termina aí. Semear significa dar uma coisa e ela cresce. Eles disseram, não é um sacrifício, é uma semente. Quando Deus deu seu filho como sacrifício, Jesus era uma semente. Deus semeou Jesus como o primeiro recém-nascido entre muitos irmãos para nós virarmos filhos de Deus. Não é um sacrifício. Deus nem quer aquilo quando pensamos que é um sacrifício. Ele é Deus. Por isso, dar para Ele não é um sacrifício, é um privilégio. Olha aqui para mim um minuto. Lembra que eu te falei que essa é a melhor escritura do Novo Testamento para ensinar sobre generosidade?
Deixa eu dar uma ideia sobre isso do Antigo Testamento. Quando Deus chamou Abraão, já ouviu falar em Abraão, né? Ele é chamado o pai da fé. Quando Deus chamou ele disse, eu vou te dar um filho. E talvez tenha levado uns 25 anos, o período não é muito claro, mas levou aparentemente décadas para essa promessa virar realidade. E Abraão ter um filho chamado Isaque. E ele era o filho da promessa. E Deus disse, eu vou abençoar a terra através de Isaque. E Abraão era muito velho para ter filhos e não existiam remédios para ajudar nessas coisas na época. Não vou entrar nisso, falem com seus pais. Mas o que aconteceu no caso de Abraão foi que Deus fez uma coisa de forma sobrenatural no tempo combinado. E então, a parte que eu sempre sofro muito, porque eu tenho 3 filhos. A Abby tem 8, o Graham tem 12 e o Elijah tem 14. E nesse momento, Isaque era adolescente. E Deus falou para ele um dia, eu quero que você pegue o Isaque e sacrifique ele para mim. E quando Abraão chegou na montanha, ele estava pronto para sacrificar o Isaque. Deus chamou a atenção dele no último momento e mostrou para ele que tinha um carneiro no arbusto. E Deus não quis que ele tocasse no filho. E naquele momento, deve ter sido confuso para Abraão. Ele pensou que Deus estava pedindo que ele sacrificasse o que Deus deu para ele. Mas o que podemos ver no padrão de Deus é que Deus nunca nos pede para sacrificar nada e que nada que nós damos para Ele é sacrificado, é semeado. Deus já tinha feito uma provisão para Abraão para obedecer a ele. E quando ele fez, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele se apresentou disponível para Deus, a Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 15, que o anjo do Senhor falou com Abraão pela segunda vez lá do céu. O anjo disse, passa para o versículo 16, eu juro por mim mesmo que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, viu? Abraão estava disposto a abrir mão de uma coisa que Deus deu para ele. Lá no início, não existia essa coisa de sacrifício, porque tudo que eu tenho veio de Deus. Se eu te empresto meu carro e você me devolve, você não me deu nada. Você só está me devolvendo o que já era meu. Quem te deu esse dom? Quem te deu a vida? Quem te deu essa oportunidade? Quem te deu esse momento? Quem te deu os teus filhos? Quem te deu essa promessa? Quem te deu essa força? Isso não é um sacrifício. Mas Deus disse que por ter visto o seu coração, por você não pensar que é seu, por ter oferecido de volta para mim, eu vou fazer o seguinte. Esteja certo de que eu o abençoarei e com essa bênção eu farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. O que ele está dizendo? Deus vai multiplicar o que você estiver disposto a sacrificar. Deus é quem dá. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus abundante, Deus é poderoso para te dar toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, você tenha tudo o que é necessário para fazer o que Ele te chama a fazer. Esse é o momento de vocês decidirem se vão ser como os discípulos que estavam focados nas próprias necessidades, que nem perceberam que Deus tinha chamado eles a alimentar o povo, que estava bem na frente deles. E eu acho que às vezes temos que ter a coragem, como cristãos, de sermos capazes de dizer, Deus, eu não só preciso que faça uma coisa por mim, eu também quero que faça uma coisa através de mim. Através de mim. Através de mim. Quando foi a última vez que paramos e pedimos para Deus fazer alguma coisa através de nós? Eu sei que pedimos para Ele fazer coisas por nós o tempo todo. Mas e aquilo que nós estamos orando hoje de manhã? Quando foi a última vez que paramos, Holly, para perguntarmos, Deus, o que você quer fazer por meio de nós? Talvez não sejamos importantes. Talvez o importante não seja nós termos o que precisamos. Talvez Deus tenha trazido você hoje para incentivar outra pessoa. E se essa pregação não ficar famosa, ela vai se tornar mais importante ainda. Porque enquanto estamos focados em ideias culturais e normas do cristianismo baseado em consumismo, o mundo passa fome. O mundo tem fome de verdade. O mundo tem fome de esperança. O mundo tem fome de luz. E nós temos o pão.
Então eu estou fazendo uma pergunta. Você está disponível? Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita que Ele é a sua fonte? Você é um canal? Você é um utensílio? Você é um instrumento? Você está disposto? Você está disponível? Levanta onde você estiver. Eu quero que fiquem em postura de oração. Ninguém sai. Eu quero que fiquem em postura de oração. Tim, você pode vir. Ele disse que Deus é poderoso. Essa não é a questão. Para te dar toda a graça, disso não há dúvida. Você está disponível? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, sabe? Eu não sou uma dessas pessoas incríveis. Não. Não é se você é capaz. É se você está disponível. Você está? Você é quem precisa? Ou quem alimenta? A verdade é que você é os dois. E Deus supre as suas necessidades quando você supre as necessidades dos outros. Abaixa a cabeça. Fecha os olhos. A Escritura diz que se vamos nos oferecer em sacrifício vivo, e nos oferecer para Deus, vamos ser capazes de testar e aprovar a vontade dEle, a vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, o Senhor nos reuniu hoje aos milhares, em realidades diversas. O Senhor nos reuniu não só para receber do Senhor, mas para nos fornecer a semente para podermos dar. E nós esquecemos disso às vezes, nós confessamos. Nós esquecemos disso às vezes. Tudo que nos dá não é para nós. Mas vamos aproveitar esse momento para reconhecer os grandes dons que o Senhor nos deu. Nos perdoe por viver no modo mim, me perdoa por viver no modo mim, do que eu preciso, o que eu quero. Deus, eu oro que mude os nossos corações. E nós oferecemos tudo o que somos e tudo o que temos. Estamos disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na IFEM, a nossa família estendida na internet. E assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.